Anders Fogh Rasmussen, o novo secretário-geral da NATO, tem pela frente os desafios da crescente violência causada pelos talibãs no Afeganistão e no Paquistão. O ex-primeiro-ministro dinamarquês também deve adaptar a Aliança Atlântica e fomentar as relações com a Rússia para facilitar os problemas da NATO na Ásia Central, afirmou em entrevista à Euronews. Anders Fogh Rasmussen, welcome to Euronews, new Secretary-General of NATO. Thank you. Aren't you worried about the situation in Afghanistan? Está preocupado com a situação no Afeganistão? A violência está a aumentar, apesar do processo eleitoral, e há muitas dificuldades para as tropas da NATO. A situação da segurança no Afeganistão não é satisfatória e, para fazer mais, temos de intensificar os esforços militares, assim como na área da reconstrução civil e, especialmente, temos de desenvolver a capacidade das forças de segurança afegãs. Further develop the capacity of the Afghan security forces. A afganização do conflito é como a vietnamização do conflito. Não receia que o Afeganistão se transforme num fracasso militar, político para a NATO, para os Estados Unidos, também tal como aconteceu no Vietnã há mais de 30 anos. Não se pode comparar, e vamos vencer no Afeganistão. Vamos fazer tudo o que seja necessário e vamos ficar o tempo que for preciso para tornar o país seguro. Não podemos permitir que o Afeganistão se torne de novo um asilo seguro para os terroristas. Mas há muitos relatórios alarmistas de militares dos Estados Unidos a confirmarem que a situação se está a deteriorar. Saying that the situation is deteriorating there. De um ponto de vista militar, devemos ampliar as forças afegãs da segurança nacional. Devemos treinar mais e educar os soldados afegãos. Isso está na base do que vamos fazer nos próximos meses, estabelecendo exatamente uma missão de treino. Já começaram os exercícios em força e, por isso, solicito a todos os aliados que enviem instrutores e meios logísticos para esta missão de treino. Mas não acha que o problema está no governo afegão atual, nas instituições, que não trabalham como deviam? Karzai, por exemplo, necessita da ajuda de alguns chefes militares, como Dostum. O Afeganistão deve certamente seguir as convenções internacionais e cumprir as obrigações internacionais, incluindo o respeito pelos direitos humanos. Mas, antes do mais, estamos no Afeganistão para melhorar a segurança, incluindo a nossa. Porque se os talibãs conseguem outra vez enraizar-se no Afeganistão, então há um risco claro de o terrorismo se disseminar rapidamente pela Ásia Central e aumentar. Acha que a Rússia devia dedicar-se mais à resolução dos problemas no Afeganistão? Sim, mas já cooperamos com a Rússia e estamos reconhecidos que a Rússia tenha aceito a abertura de estradas para facilitar as necessidades do ISAF e não se exclui a possibilidade da Rússia contribuir a um mais alto nível no futuro. And I would not exclude the possibility that Russia could contribute to a higher degree in the future. How? What kind of Que género de contribuição se pode esperar da Rússia? Muito depende da Rússia por si só e das diferentes partes no Afeganistão. Como assinalei antes, precisamos de mais instrutores e de ampliar a capacidade das forças de segurança afegãs. Acha que a ideia de parar o desenvolvimento do escudo antimíssil na Polónia e na República Checa vem dos Estados Unidos por envolver a Rússia noutras áreas como o Afeganistão? Não sei detalhes das considerações americanas. Espero que os americanos façam uma verdadeira análise do que esperam para proteger apropriadamente os Estados Unidos e a Europa contra os ataques de mísseis. Against missile attacks.
As far as Russia is concerned, no que toca à Rússia, sou a favor de uma maior transparência e do seu envolvimento na defesa dos mísseis. Afinal, partilhamos com os russos ameaças, interesses e preocupações de segurança. We share security threats, interests and concerns with the Russians. Esta é uma nova abordagem em relação à Rússia. Sim, penso que devemos focar-nos mais em termos de cooperação nas áreas em que partilhamos problemas de segurança com os russos. Toma o terrorismo como exemplo. A Rússia também sofreu recentemente um atentado terrorista. A Rússia conhece bem o que é o terror, por isso a luta contra o terrorismo é uma questão óbvia em que devemos colaborar com a Rússia. No exemplo do Afeganistão, a não proliferação de armas de destruição em massa também é uma área de interesse comum, assim como a luta contra a pirataria. Penso que devemos estabilizar-nos na cooperação prática nestas áreas, ao mesmo tempo que apoiamos a Rússia enquanto responsável pelas obrigações internacionais, incluindo o respeito da liberdade política dos vizinhos e da integridade territorial. For her neighbors' political freedom and territorial integrity. Está a falar da Geórgia, acho que também da Ucrânia. Sim, penso bem que é um princípio de base que cada país soberano tem o direito de decidir com quem estabelecer alianças. Penso que é um princípio de base a que nos devemos cingir. A partir deste princípio, está a dizer que a Ucrânia e a Geórgia, se quiserem, podem tornar-se membros da NATO? Mas não acha que isto pode aborrecer a Rússia e ser um obstáculo às boas relações entre a NATO e a Rússia? Não, é uma discussão prematura e também é uma pergunta hipotética, mas não é nenhuma surpresa que a Cimeira da NATO em Bucareste em 2008 tenha decidido que a Geórgia e a Ucrânia sejam admitidas como membros da NATO, desde que consigam preencher os critérios. Agora, ainda não preenchem, e é a razão pela qual a NATO decidiu iniciar uma cooperação prática com os dois países para ver o que acontece no futuro. Thank you very much, Secretary General. You're welcome.